Graça e paz do Senhor a todos. Que bom estarmos na manhã deste domingo, nesta casa de oração, para mais uma vez estudarmos uma porção a mais da palavra do Senhor. Quero parabenizar todas as mamães aqui presentes, neste dia em que se convencionou chamar o Dia das Mães. Parabéns a todas por esse seu dia. Meus irmãos, a lição proposta para hoje, ela tem um quê de especial, tanto no que concerne a vida e ministério do profeta Jeremias, bem como as implicações que ela tem para a nossa vida hoje. A gente sabe que Jeremias está vivendo aqui, no contexto histórico desta passagem específica, capítulo 36 do seu livro, o final do século VII, antes de Jesus nascer. E Jeremias não colocou necessariamente em ordem seus pronunciamentos e profecias. O profeta da Bíblia que mais se preocupou em dar uma certa ordem cronológica aos seus pronunciamentos e profecias foi o profeta Ezequiel. Tanto é que nós já estudamos em capítulos anteriores a este fatos que estavam no tempo adiante deste fato aqui. Nós estamos nesse contexto do capítulo 36 do livro do profeta Jeremias, no ano 605 antes de Jesus nascer, mais precisamente no mês de dezembro. E Jeremias já tem aproximadamente 18 a 20 anos de atividade ministerial. Ministério esse que visava, nós já estudamos isso, tinha por objetivo fazer com que o povo de Deus, representado o reino de Judá, aceitasse a medida judicativa e a medida disciplinar que Deus estava trazendo sobre aquela nação, tendo em vista que o povo de Deus se afastou e afastou para muito longe, para muito distante do propósito que Deus tinha para com aquela nação, ou com aquela nação. Evidentemente, o povo havia chegado a um estágio tal que dificilmente eles voltariam e chegariam àquele grau, àquele patamar, àquele estágio de arrependimento que Deus desejava que eles chegassem. Não no sentido, é bom que nós saibamos isso logo de pronto na introdução da lição de hoje. Não no sentido de evitar o cativeiro. O cativeiro era irreversível, mas no sentido de que aquela ação judicativa e disciplinada da parte de Deus fosse menos traumática, fosse menos radical, fosse menos dolorosa. É aí que, a partir de certa altura do ministério de Jeremias, Deus fala à liderança daquela nação, visando trazê-los à sensatez, visando fazê-los perceber que havia algo de extremamente grave com o povo de Deus, e Deus estava, através desse profeta, tocando a trombeta, avisando, concitando, desafiando, convocando o povo a entender esse agir de Deus
nesse momento do ministério do profeta Jeremias. E Jeremias, nessa altura aqui, ele é ordenado por Deus a escrever sua profecia. E certamente Jeremias comprou algum material, naquela época rolo de pergaminho, pois o papiro já estava praticamente em desuso, conquanto fosse o material mais barato. E ele contratou o seu secretário, o seu amanuense, seu escriba particular, chamado Baruque. E ele escreve essas palavras. Naquele mês de dezembro do ano 605 antes de Jesus nascer, o exército babilônico já estava na terra de Judá. Havia conquistado uma porção de importantes cidades naquela região, naquele território, especialmente a região sudoeste, onde ficava a estrada que ligava o norte da África, passando por Israel e chegava ao Oriente Médio. E aquela era uma região muito belicosa. E até eu abro um parênteses aqui, que há pessoas que ao estudar a Bíblia, ao ler a Bíblia, não conseguem perceber que a Bíblia foi produzida enquanto livro numa conjuntura de nações e povos muito belicosos e guerreiros. Não coloque na sua cabeça jamais a ideia de que Israel que era um povo sanguinário, os judeus eram um povo... Não. Aquilo era da realidade do mundo de então. E como estamos tratando aqui de escrever a palavra de Deus, isso por extensão deve nos chamar a atenção para as escrituras como revelação de Deus. Nós vamos de uma vez por todas deixar bem claro em nossa mente de que quando Deus quis e de fato trouxe a sua revelação de modo escrito, Deus não quis fazê-la acontecer no mundo etéreo, entre céu e terra. Deus não quis que um autor sagrado se encavernasse algum buraco qualquer do mundo e lá numa alucinógena viagem astral recebesse uma iluminação, uma revelação, colocasse num livro e aparecesse dando esse livro ao mundo. Não. Por incrível que pareça, as escrituras sagradas, palavra e revelação do Deus infalível, aconteceu no palco da história, na arena da vida, tal qual a existência humana acontecia. É aqui nesse chão, é usando homens como eu e você, com virtudes e defeitos, e usando e utilizando ou fazendo uso até de situações as mais dolorosas possíveis, absurdas, ambíguas possíveis, dessa condição de raça humana. E é aqui, nessa realidade, que Deus, através de homens santos, como está lá em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, inspirou, soprou a palavra, que a inspiração é theopneustos, soprada por Deus. E o autor sagrado sentava-se em determinada escrivania, quer Moisés, quer Baruque, Jeremias com Baruque aqui, no contexto dessa lição, tomava a sua pena, o material de escrita, passava então a escrever, e o que vazou daquela atividade foi palavra inerrante de Deus. Mas eles não entraram em transe. Moisés não tinha que dizer de vez em quando, olha Joquebede, não era Joquebede, era a mãe dele, né? Zípora, segura os meninos aí que eu estou recebendo. Mistério, olha aqui, está começando. Não era isso. Deus não despersonalizou o ser humano. Aliás, eu já disse isso aqui, vou repetir. Ô Tiago, dá para você melhorar um pouquinho o retorno aqui? Dizer o seguinte: o Espírito de Deus não possui sua mente. Fique tranquilo, o Espírito de Deus não te tira
do uso pleno de suas faculdades mentais e psicológicas. O espírito que possui a consciência das pessoas é outro, não é o Espírito de Deus, não. Neste ano em que estamos comemorando a Reforma Protestante, e ela surgiu, ela foi potencializada pelo resgate do conceito cristão, da inspiração das Escrituras, da suficiência das Escrituras, da inerrância das Escrituras, da veracidade das Escrituras e da autoridade das Escrituras. O que eu quero dizer por autoridade? No que concerne às questões de fé e doutrina, a Bíblia é normativa e autoritativa. Eu não tenho outra fonte. Por que eu estou dizendo? Você vai entender daqui a pouco. O sábio Rui Barbosa já dizia lá no passado: um homem vale pelo que pensa, pensa pelo que sabe, sabe pelo que lê. Quais as fontes que estão alimentando as nossas convicções, nossas verdades? Temo. E essa é uma aplicação, e já vou fazendo de pronto agora. Ok, Tiago, muito bom. Já vou fazendo de pronto essa aplicação, no sentido de que há um movimento, talvez não um movimento, mas uma tendência sutil, contudo presente aí, no amplo espectro do movimento evangélico brasileiro, que está utilizando a agenda forânea, a agenda do mundo, para determinar as atividades que a gente faz em nome de Deus na igreja. É o que pulula, o que povoa, é o que possui e que fertiliza a mente do homem pós-moderno, que é trazido, e aí a gente vai à Bíblia, porventura cata um versículo aqui, outro ali, e dá uma palavrinha de autoajuda. Aí a Bíblia está sendo tratada. Olha bem, eu estou introduzindo aqui porque Deus mandou que Jeremias escrevesse a Escritura, registrasse a palavra, e ela é autoritativa. E aí, muitos estão dando à Bíblia um tratamento apenas literário, ou seja, tratando-a como mais um livro de literatura. Mas Laí Ribeiro pega um livro de William Shakespeare, uma poesia de Guimarães Rosa, e faz uma análise, não, que o homem estava inspirado aqui naquele dia, hein? Que coisa, e começa a aplicar. Quem estudou um pouco de literatura e já leu desde romancistas e poetas e tudo mais, sabe disso. Mas as Escrituras não é inspirada nesse sentido. Ela é autoridade em termos de fé, religião e prática. Só que nós precisamos de, estudando-a, meditando nela, perceber que no conjunto amplo dessas Escrituras, por mais que ela tenha sido produzida em momentos diferentes, eu já disse, na concretude e na realidade crua, nua e crua da realidade da vida humana, ao longo de 1600 anos, por 40 autores diferentes, o Espírito de Deus, e é isto que diz que ela é inspirada, deu uma certa homogeneidade. Por isso nós estamos estudando no século 21, dia 14 de maio de 2017, um texto do livro do profeta Jeremias. Mas nós não podemos e não devemos estudar isso como mera história, como mera literatura do mundo antigo. Não tem significado nenhum, não tem relevância nenhuma para nós. Que implicações isso tem para nós hoje? E ela é veraz, ela é autêntica. Aí, para quem interessar possa, Don Richardson escreveu 2 livros com o mesmo título, volume 1 e volume 2, Evidências que exigem um veredito. Se a evidência comprova cabalmente uma verdade, é preciso bater o martelo e dar o veredito.
O volume 1 fala da autenticidade, da historicidade, da veracidade das Escrituras. Vou repetir, a Bíblia não é um livro produzido num buraco qualquer do mundo. Não é essas histórias de caruchinha, esses contos que algum iluminado, algum guru da vida se enfurdou numa caverninha qualquer e saiu de lá com um produto religioso e apresenta a nós. Não, aqui está a diferença das Escrituras Sagradas. Esse Deus trabalha no tempo e no espaço, e nesse tempo e no espaço Ele adentrou aqui, rompeu o limite entre o eterno e o temporal, entre o divino e o humano, chegou perto de nós e deixou aqui essa verdade que nos orienta, que nos conduz ao porto certo da eternidade. Que bom que o Espírito de Deus aqui nesse contexto pede a Jeremias para registrar essas palavras. Agora, me perdoe a franqueza, eu sei que nós temos uma mente um tanto quanto preguiçosa, leniente, que precisa de uns certos trancos de vez em quando. No que concerne às Escrituras, então, conscientemente ou não, a cultura dominante à nossa volta, essa cultura de marketing, midiática e de holofotes e de glamour à nossa volta, foi tirando a beleza, pelo menos empalidecendo para grande parte do segmento evangélico brasileiro, esta capacidade de se encantar, de se empolgar com as Escrituras, e ele tornou para muitos um livro antigo, empoeirado, mais ou menos um amuletozinho, um talismã religioso, que quando a gente vai lá e parrama, reza na cara e acha um versículo, opa! Mas não temos conseguido aplicar o livro e tirar dele verdades que sejam pertinentes, normativas, para a orientação da vida, hoje tal qual ela é, do mesmo modo como ela foi produzida lá no passado, nessa concretude e realidade da vida. Deixa eu dizer, nessa introdução, para eu aplicar algumas verdades desta lição, pretendo que seja pertinentes, ou pelo menos práticas para nós aqui nesta manhã. Franz Kafka, eu estava lendo alguma coisa dele, algum tempo atrás, e ele disse que quando você toma um livro, especialmente esse livro sagrado, e ele não martela o seu crânio, seu entendimento até esmiuçá-lo, você não entendeu o que esse livro fala. Aliás, é esse livro, ou é nesse livro, que o Espírito de Deus, através de Jeremias, falou que esta palavra é o que mesmo? Martelo que esmiuça a penha. E a gente tem que permitir que essa palavra nos perturbe. E é o contexto aqui. Jeremias proferiu suas palavras, suas profecias, conclamando o povo de Deus ao arrependimento. Eles dificilmente atendiam, e eis que de repente a Babilônia invadiu o território, e eles convocam um jejum, no mês de dezembro do ano 605. Aí, alguns dias antes, Deus tinha dito: Jeremias, chama aí o seu escrivão, seu secretário particular, Baruque, e escreva. Eu penso que Jeremias escreveu uma antologia. O que é uma antologia? Uma coleção de escritos que ele havia falado antes. Aí Jeremias falou assim: agora aproveita que o povão está lá no templo, oferecendo um jejum nacional ao Senhor, vai lá e lê para o povão o livro. Jeremias leu. O pastor falou aqui, eu estava ouvindo a aula, vendo alguns textos da aula do domingo, que ele deu aqui domingo passado, falou: qualquer semelhança com os tempos de hoje não é mera coincidência. Isso que eu vou dizer: não há perigo maior para aqueles que propõem servir a Deus do que permitir que a religião se recrudesça, se cristalize e embote a nossa mente, que a gente passa a imaginar que a graça e o agir de Deus em nós flui, acontece, transita via ritos religiosos. Às vezes eu penso, não, quando eu ponho esse toga de sacerdote religioso, essa gravata de pastor,
põe uma cara de beneditino, põe a Bíblia debaixo do suadouro e vem para a igreja. Aí, agora, não. Eu não venho para o culto aqui. Eu venho para uma reunião de adoração, onde os filhos de Deus que vivem em permanente adoração e culto na vida, e vida no culto, sobem a esta casa para se confraternizar e se edificar mutuamente. Mas eu não venho para o culto, não. O culto não é o que eu faço aqui, não. O culto é o que eu faço, é o que eu sou na vida. Porque se não tiver vida, culto na vida lá, tampouco terá culto aqui dentro. Vida no culto aqui dentro. Preciso ter culto na vida lá, para que haja vida no culto aqui. Está entendendo? A gente passou a entender isso, porque a gente vem de uma cultura assim. O povo não quis ouvir a palavra, não quis dar atenção ao profeta, mas de repente imaginou, nós vamos resolver isso em dar o tempo apresentando uma cerimônia, um rito. Deixa eu dizer para você, por que eu estou introduzindo dessa forma? Sabe, irmão, porque não tem como, eu vou repetir, é impossível ser cristão da perspectiva que as Escrituras nos colocam, se você não viver sintonizado com o que está no livro, que a nossa fé não é ritualística, nossa fé não é cerimonialista, nossa fé é fé que embasa num conhecimento, num conteúdo de saber, de doutrina. Eu preciso de um rito mínimo? Preciso, para expressar nessa reunião de adoração a minha fé, mas não é o rito que faz o culto, e nem a cerimônia que faz a minha fé. Esse era o grande mal, a grande deficiência espiritual dos dias do profeta Jeremias. Tapar os ouvidos à palavra do Senhor, tapar os ouvidos à voz profética, mas mantinha o culto funcionando, legalmente estava tudo em ordem, funcionando legalmente. A religião estava bombando, como se diz por aí hoje, mas Deus não estava lá. Aí vem Jeremias e diz: olha, o tempo vai acabar, não fiqueis aí enfiados dizendo o tempo do Senhor vai acabar. Aí quem vive do templo, usufrui do templo, convenientemente explora o templo. A Zé do Capim no Busca não quer, porque ele vive da estrutura. Só que Deus não está encabrestado a estrutura. De repente o Deus do templo abandona o templo e é preciso destruir o templo de Deus, porque Deus do templo não está mais no templo de Deus. Aí tem que acabar com o templo, que o povo substitui Deus pelo templo de Deus, perde o Deus do templo e agarra a estrutura religiosa, e a religião mata. A religião mata. Mas pastor, a gente não é uma religião? Sociológica, historicamente falando, somos uma religião, catalogada entre as outras para dar certa dimensão de estudo, mas a nossa fé, a nossa relação com Deus não é meramente religião, precisa ser mais do que isto. É por isso que nós vamos esta manhã estudar a importância de registrar essa palavra. E eu quero, nesse momento, pedir ao Espírito Santo de Deus aqui no meu coração, com toda a transparência de minha alma, que o Espírito, que Ele derrame sobre nós um interesse maior pela palavra de Deus, que nós voltemos a nos encantar com as Escrituras, que o Senhor nos dê aquela capacidade de dizer e orar como Davi, é uma interjeição lá no texto, quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. Que o Senhor resgate em nós aquela perspectiva e aquela vontade do Salmo 1, e nós podemos citá-lo e recitá-lo de cor. Bem-aventurado ou feliz é o homem, é o varão. Ele não faz 3 coisas, né? A Bíblia descreve o negativo para depois fazer do positivo. Esse varão, ele não anda, não comporta, não assimila, não absorve o conselho, a filosofia, a ideologia do mundo. Não é a partir dessa ideologia que ele vive. Ele não anda conforme o conselho do ímpio.
Ele não se detém no caminho dos, e nem se assenta onde? Na roda dos. Pastor Luiz Almeida costuma dizer que a gente tem que assentar na roda dos esclarecedores. Dos esclarecedores. Aí o versículo 2 vai começar com uma conjunção adversativa. Antes, porém, contudo, todavia, entretanto, mas, ao contrário de andar no conselho do ímpio, ao contrário de se deter, olha como é que é a projeção. Começa andando, detendo e estagnando-se, onde não deve estagnar-se, na roda dos escarnecedores. Eu penso que hoje, cristãos, e eu vou dizer com mais contundência ainda, mesmo entre nós líderes evangélicos, muitos de nós não nos reunimos para discutir mais a Bíblia. Não é ela que povoa a nossa mente. Eu vou por aí, cheguei bem tarde hoje de um encontro de líderes em Palmeiras, e a gente tem aqueles momentos, a gente vai conversar de coisas, mesmo nós que estamos lidando, somos sacerdotes, vivemos disto, e quem vive disto precisa viver para isto. Nós estamos vindo da nossa escola bíblica aqui, o presidente tem que fazer isso aqui, que não é um evento meu, é do campo, para trazer aqueles que vivem do evangelho, para participar de 2 dias de um treinamento, porque muitos querem viver do evangelho, mas não querem viver mais para o evangelho, só quer viver do, mas não quer viver para. Eu vivo disto, eu me defini para isto, eu estou nisto. Talvez se eu tivesse aberto mão desse chamado e ido para outra fonte, outra profissão, um pouco de brilho que ainda me resta, talvez eu tivesse algum sucesso em outra área também. Mas se eu optei por isso, é disto que eu vou me ocupar. Por questão de senso ético, de dever ético. A gente afastou. E mesmo entre nós líderes, a gente conversa patoca. Sabe o quê? Miolo de pote. O que polula, o que está à mesa nas nossas conversas informais, não é mais o conteúdo aqui. Eu vou repetir a frase lá do Rui Barbosa. Um homem vale pelo que pensa, pensa pelo que sabe, sabe pelo que lê. Aí Jeremias, chamado por Deus, falou: escreve aí, no livro, registra aí. Gente, que o Espírito de Deus abra a nossa mente. Não é claro, não é que nós vamos nos tornar bibliolatras, adorar o livro, mas é nos enfronhar dele, nos ocupar dele, né? É como Davi orou também no Salmo 27:4. Eu gosto de Davi, que ele era seletivo nesse aspecto e também muito definido. Ele falou: uma coisa peço ao Senhor. Se alguém lhe perguntasse: o que é que você pede tanto assim, Davi? Tão delimitadamente, tão definitivamente, tão definidamente melhor, falou: é que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aliás, ele coloca: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. O que é buscar? Tem 2 sentidos, né? Buscar como ir lá atrás, encontrar. Buscar como procurar. Alguém vai lá, pega o livro, busca o livro lá para mim, ele sai daqui, vai lá e busca. Mas tem de buscar, de procurar, de vasculhar, de estudar. E a buscarei, é que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o quê? A formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Então aqui, nesses minutos que me restam, tomado isso, registrada a palavra de Deus através de Jeremias, e Romanos 15:4, o Espírito de Deus através de Paulo chegou a dizer, deixou claramente estabelecido que tudo, pode olhar a sua Bíblia aí, está lá, tudo o que anteriormente foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Mas pastor, e o que isso implica?
Que relação isso tem com o tema da lição hoje? Veja bem, eu coloquei aqui algumas ideias a partir do capítulo 36 do livro de Jeremias. Jeremias, um homem chamado para confrontar o seu tempo com a palavra da verdade. Poderia dar outro título a essa lição: Jeremias, um profeta consumido pela sua missão. Está aí na lição, o terceiro item, eu vou inverter um pouquinho. Aí minuto eu encerro aplicando 3 verdades que está presente nos 3 tópicos da lição, conforme você tem aí na sua revistinha aí. Um homem vazado pela sua missão. Isso tudo leva nós a entender no item 3 da lição. Abra a revista aí. Vamos começar pelo 3, porque a ordem dos tratores não altera o viaduto, só se for muito pesado. Jeremias cumprindo a missão em tempos difíceis. Eu coloquei Jeremias, um profeta determinado a cumprir cabalmente a sua missão. Isso para nós implica dizer que Deus tem uma tarefa para mim e para você. Nós não podemos encarar a vida como simplesmente um dia após o outro e nenhuma aventura ser desfrutada. A vida precisa ser, para o servo de Deus, uma tarefa a ser cumprida. Sabe por quê? Porque querendo ou não, conscientemente ou não, eu e você, a cada dia que passa estamos caminhando rumo ao poente existencial, rumo ao ocaso da vida, e aí não tem ninguém especial. Um poeta chegou a dizer que a vida, a nossa vida, se parece muito com um jogo de xadrez. Terminado o jogo da vida, peões, reis e rainhas vão todos para a mesma caixa. Fique tranquilo. Na pedra fria do necrotério, por mais sucesso que o elemento tenha, ele só vai ter o número de identificação. E chega lá, é um corpo. Vou repetir, que a vida se parece muito com um jogo de xadrez. Terminado o jogo da vida, peões, reis e rainha vão todos para a mesma caixa. E o problema hoje é que a gente não quer encontrar a missão que Deus nos deu. O problema hoje é que N fatores culturais, religiosos, ideológicos, até políticos, está trazendo para nós a velha mitologia do canto da sereia. Já leu esse mito do canto da sereia? Era uma região em determinado mar, em que os navegantes descuidados eram atraídos pelo canto da sereia, e descuidadamente se deixavam atrair para lá, e naufragavam e morriam. Falta, me perdoe a franqueza, a fibra corajosa, de coragem, como o homem de Jeremias. Para muitas pessoas, a vida tem que ser um eterno piquenique. Como ela não é, a sociedade está se entupindo ou arrumando, conseguindo coisas, elementos, situações, para a gente viver permanentemente embriagado, drogado. Mentir para si mesmo, numa constante e interminável viagem astral, que a gente tem medo de botar os pés no chão. Por isso que eu comecei falando que até as escrituras foi produzida nessa concretude. Aí o elemento tem que ir para a balada, só que a balada de ontem já não satisfaz na mesma intensidade hoje. A dose de ontem precisa ser duplicada, porque ele, querendo ou não, conscientemente ou não, ele tem que um dia baixar a sua navezinha existencial para o solo duro da sua existência e se encarar. Por isso nós estamos vivendo uma sociedade de loucos, de doidos. E a igreja não pode embarcar nisso. A minha fé, ouvir ao culto, ler a Bíblia, possa ser tocado pelo Espírito Santo, olha, ser cheio da graça de Deus, não me tira da vida. Qualquer fé que te faz encarar a vida como se fosse um piquenique, uma ilusão, saia dela, jogue ela no latão de lixo.
A verdadeira fé não é aquela que nega a realidade, é aquela que te capacita para com leniência, como está, aliás, como é que chama aqui? Resiliência, enfrentar a existência da vida, tal qual ela se nos apresentar, com responsabilidade. Nós precisamos resgatar o nosso senso de missão. Essa é a grande verdade desta lição aqui na vida de Jeremias. Oposição sim, dificuldades as mais absurdas, mas Jeremias, vazado que fora pela sua missão, determinado em cumprir cabalmente a sua missão, ele foi avante, declarou a palavra de Deus, Baruque a registrou, a escreveu, e Jeremias depositou fé que Deus era capaz de cumpri-la, porque lá no capítulo 1 do seu chamamento, Deus falou para ele assim: olha Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Nós precisamos de ter esse senso de missão, ser vazado por um senso de missão. Talvez a sua missão na sua vida é ser um bom empresário. Eu deixo aqui para quem interessa aposta, eu sei que nem todos gostam de ler, mas os que gostarem de ler, compre um livro do Tim Keller, ou Timothy Keller, chamado Fé e Trabalho. Fé e trabalho. Como é que você pode, como cristão, colocar a sua profissão, qualquer que seja ela, como ministério para Deus? Sabe por que nós estamos tendo pouco impacto dos valores da fé cristã lá na sociedade? Que a gente acha que a obra de Deus só é feita atrás desse púlpito, atrás do microfone. A gente não tem educador cristão, âncora cristão de um bom jornal, formador de opinião, porque todo mundo congestionou o lugar do púlpito. E agora, em função do que eu falei, aqui parece ser mais fácil, viver do e não viver para. Ninguém cobra, não tem patrão, né? Tem que bater cartão. O Elemento passa 30 anos manuseando a Bíblia e não melhora em nada, porque não tem cobrança, né? A menos que ele tenha um senso de dever, aqui ó, senso ético. E aí, a gente precisa desse senso de missão. Faça da sua profissão o seu ministério. Se você é enfermeiro, é médico, é advogado, se em qualquer situação de você atuar, deixa Deus fazer disso a sua missão como cristão. O missionário David Livingstone foi o homem que saiu da Inglaterra, médico, para ir abrir missões no coração da África. Nos anais de geografia geral, ele é tido como o homem que descobriu as nascentes do rio Nilo, que é o segundo maior rio do mundo, só perde para o nosso Amazonas. Foi um missionário chamado David Livingstone. Ele preparando para a missão, conscientemente chamado, vocacionado, alguém, um sapateiro, chegou para ele: vou abandonar tudo o meu serviço, minha profissão, porque Deus está me chamando para a obra. Sabe o que ele falou para o sapateiro? Continue na sua profissão, como sapateiro, como cristão, transforme a sua profissão em ministério, no sentido de fabricar o melhor sapato da Inglaterra e vendê-lo pelo preço mais justo, que isso para você é ministério. É a gente, por perder o senso de missão, a gente não encharcou o mundo com a nossa presença lá. Eu venho para a igreja como pastor, mas em tudo que eu faço lá fora eu dissocio. E tem alguns que dizem: ó pastor, igreja, fé, negócio. Então você põe a pulga atrás da orelha e amarra o cinto, que ele vai te arrancar o couro. Porque a vida cristã dele não afeta a vida. A fé dele não afeta a existência. Aí a gente tem milhões de evangélicos nesse país, mas que mudou nada. Segunda aplicação, agora é o item de número 1 da lição, tem a ver com esse item. Aliás, é o item de número 2 que está aqui na sua lição: a importância da cooperação. Veja bem, a palavra de Deus, escrita, ditada por Jeremias e escrita por Baruque agora associou como cooperador de Jeremias, escreveu o livro. Escute bem,
Olha aqui. Corajosamente Jeremias registrou, ditou a palavra, Baruque registrou-a no livro, no rolo, e Jeremias deu ordem. Aproveita que o povo está lá no templo agora, vai lá e lê o livro para eles. O povo, amém. Houve 3 momentos de leitura do livro. Primeiro, para o povo. Segundo, para os líderes. Terceiro, para o rei. O povo estava lá na sua função religiosa, cumprindo o seu rito. Só que lá tinha um elemento chamado Micaías. Escute bem, olha os liames históricos aqui. E ele era neto de Safã. E quem é Safã? Safã era um homem que 17, 18 anos antes desse acontecimento, leu o livro da lei diante do rei Josias, que era pai desse Joaquim. E Micaías era neto daquele homem, chamado Safã. Josias ouviu a lei, o livro do Senhor, e rasgou suas vestes. Eu pergunto, você vai responder de si para si mesmo: que atitude, que sensação a palavra de Deus provoca em você? Gente, eu fico olhando as escrituras e lendo alguma coisa aí desses malucos do mundo aí. Milton escreveu o seu livro Lost Paradise, Paraíso Perdido. E vem a poeta Adélia Prado, escreveu que toda poesia olhada preteritamente para o passado é uma saudade do paraíso que a gente deixou para trás, e olhada futuramente é o anelo, o anseio de chegar à cidade ideal. Aí veio Platão, escreveu a República, a cidade ideal. Depois de Platão veio Santo Agostinho, escreveu a cidade de Deus, Civitas Dei. Depois veio Thomas Hobbes, o filósofo Thomas Hobbes, escreveu a Utopia. Depois veio Francis Bacon, escreveu a Nova Atlântida. E a Bíblia, revelação de Deus, fala de tudo isso como a Nova Jerusalém, a cidade ideal, a sociedade ideal. Tudo isso é sonho, lampejo de luz no coração e na alma dessa gente. E sabe, meus amados irmãos, o livro foi lido lá, nos apresenta esse ideal. O que é a utopia? O não, topos lugar, o não lugar. O que é a utopia? Para que a utopia me serve? Para ser o sonho. A utopia me faz caminhar. É igual você olhar para o horizonte. Você vê o horizonte, parece fechar lá distante. Você caminha um passo, é à medida que ele afasta. Mas o horizonte, a utopia, te serve para você não parar, você continuar caminhando. Não desista não, nós vamos chegar nessa Nova Jerusalém. Sabe, meu irmão, qual a sua atitude em relação à palavra? O povo, para eles não fez diferença nenhuma. Micaías foi tocado, levou o livro e leu diante dos líderes. E Micaías falou com alguns líderes. Esse líder foi levar o livro para o rei Joaquim. Estava numa casa de inverno diante da lareira. Aí não é Baruque que lê, é um sujeito chamado Geudi. O rei era muito cruel. Ele foi lendo, vai lendo aí. Ele tinha um canivete de escrivão, que era usado para cortar o couro e o pergaminho. E ele foi lendo, e ele foi cortando os pedaços e jogando. Que a palavra de Deus serve para você? Eu vou usar uma analogia um pouco imbecil. Esse estilo, assim como Joaquim usou a palavra como combustível para o seu braseiro, tem muita gente hoje usando a palavra de Deus como combustível de emoções imbecilizadas. Não faz a pessoa pensar. Se o pregador não fizer ele movimentar e pular igual pipoca na panela, ainda que ele não leve nada para casa de compreensão, é a mesma ideia por analogia. Palavra como combustível de braseiro. Fica em pé. A criançada já chegou aqui. Eu já sabia, pastor, que ela viria. E antes que ela comece o barulho, eu paro o meu aqui. E a terceira verdade que essa lição nos faz, irmão. Jeremias, um homem de atitude, coragem e resiliência. 3 qualidades aqui. Coragem. Segundo, um homem de atitude. Ele não acovardou diante das situações. Ele tinha sempre uma
atitude propositiva. Mas por último, ele era um homem resiliente, que sabia lidar com as aflições, os sofrimentos da vida, sem perder a fé e a esperança. Sabe o que isso significa para nós? Vou resumir isso numa frase: mesmo onde não há cura, os curativos podem ser trocados. Se a cura não chegou ainda, troca os curativos todo dia e continue vivendo. Sabe por que está faltando coragem? Nós nos tornamos uma sociedade de, eu já falei isso aqui, vou repetir, de malemolente, gente muito dobrável, gente muito, por isso que Deus falou para Jeremias: eu vou te colocar como coluna de ferro e muro de bronze. Quem quiser vencer na vida, não pode ser dobrável, não. E tem gente que põe uma cara de sofredor. Já viu falar na ordem francesa dos trapistas? Quase que ele põe uma plaquinha na testa assim: cuidado comigo, eu sou muito sensível. A vida é para gente corajosa. Ruth Tucker escreveu um dos seus livros, Fé e Dúvida, que viver é para quem tem coração forte, para quem tem coragem. A maioria do mundo evangélico hoje, das pessoas do mundo evangélico hoje, está esperando que eu, como pastor, resolva o problema dele, achando que ele vem para a igreja e precisa vir, e a gente vai lambuzar a testa dele de unção, esparramar a reza na cara dele, e está resolvido para ele. Não está, não. O evangelho não funciona desse jeito. E quando a prova chegar, a aflição chegar para você, não se sinta vitimizado. Não fica olhando só a cabeceira da fila, não. Pode ser que e eu sei que tem muita gente melhor do que eu, a cabeceira da fila está distante, mas eu olho para trás, tem muita gente atrás de mim também. Você hoje subiu a esta casa, participou de um alto café da manhã aqui, você tem sua mãe do seu lado aqui, quem sabe, você tem uma casa onde você passou esta noite, você tem uma igreja, você tem um pastor. Então saia dessa vitimização, resgate a coragem, chame para si a responsabilidade pelo destino da sua vida e passe a construí-lo como pessoa, como responsável. Pai querido, nós estamos na tua casa hoje, na manhã deste dia 14 de maio, mas na tua presença nós vivemos permanentemente, seja aqui ou em qualquer outro lugar onde estejamos. Dá-nos esta consciência para que o nosso comportamento, nossas atitudes, nossa fé possa marcar, caracterizar cada um dos nossos atos pela vida fora. Ajuda-nos a nos aproximarmos da tua palavra como livro normativo para a nossa vida, mas sobretudo também que esse livro nos encha de coragem, que nos dê atitude, e que saibamos de pronto que tu não prometeste facilidades, tu prometeste a tua presença, e ela nos faz descansar. Espírito Santo de Deus, comunique essa presença restauradora aos corações, a cada coração aqui nesta manhã. Nós precisamos de ti para continuar avançando, para continuar nessa jornada. Derrama em nós aquela percepção e aquela compreensão de que nós temos uma grande parcela de corresponsabilidade pelo mundo à nossa volta. E se eu não fizer o correto a partir de mim, se eu não trabalhar, Pai amado, de modo a mudar a realidade, mesmo quando tudo e todos se colocam contra, eu não tenho direito de cobrar uma sociedade melhor. Me dê graça, nos ajuda, sê conosco, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, tome os seus lugares, por favor.